Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele programa semanal, onde nós procuramos trazer pessoas que tenham relevância, que tenham importância no nosso meio social. Hoje, nós estamos aqui para conversar com dois profissionais da área médica de relevo em nosso ambiente médico e no nosso ambiente social. Dr. Mário Jorge Santos e doutora Janaína Norberto, que gentilmente deixaram os seus serviços lá no Instituto da Visão, é um grande centro oftalmológico aqui do nosso estado, vamos falar sobre isso, para bater esse papo aqui de forma bastante informal. Eu quero agradecer, doutor Mário e doutora Janaína, agradecer a disponibilidade de vocês de vir aqui conversar conosco. Vamos tratar, evidentemente, de patologias oftalmológicas e vamos tratar também do congresso que vai se realizar proximamente, onde o senhor é o presidente, onde o senhor é o chamado mentor intelectual desse encontro científico. E eu queria já deixá-los à vontade para uma primeira informação, uma primeira manifestação para os nossos telespectadores, quaisquer que os senhores entendam importantes. Por favor. Inicialmente, agradecer e dizer que estou muito honrado em participar do seu programa, que a gente já conhece há bastante tempo. Fazer uma pequena correção, é que eu sou o Congresso Brasileiro de Oftalmologia a ser realizado aqui em Maceió pela primeira vez. É um congresso... É o 62º. É o 62º. Perfeito. E é a primeira vez que se realiza numa cidade do porte de Maceió. E o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é o órgão maior da nossa oftalmologia, é que organiza esse congresso anualmente. De modo que ele, reconhecendo os valores oftalmológicos aqui do nosso estado, o curso de formação de oftalmologistas que nós já temos aqui há mais ou menos 20 anos, e conhecendo as premiações de alguns dos nossos colegas oftalmologistas aqui do estado de Alagoas, premiações inclusive internacionais, não só nacionais como internacionais, reconhecendo então a oftalmologia alagoana, é que aceitou há 4 anos trazer esse congresso para cá. Eu sou um dos presidentes, porque o Congresso tem dois presidentes. Certo. Então, somos 2 presidentes. Sou eu, Mário Jorge, e o João Marcelo. De modo que há 4 anos que nós estamos trabalhando neste Congresso. É um congresso onde nós esperamos receber aproximadamente 4.500 colegas oftalmologistas do Brasil inteiro, de toda a América do Sul, América Central, Estados Unidos e Europa. Temos 800 palestrantes incluídos na nossa grade científica nesse congresso, e temos esses palestrantes, a grande maioria do nosso país, aqui do Brasil. Muitos aqui de Alagoas, mas também temos palestrantes da América do Sul, da Europa e da América do Norte. Eu vou querer aprofundar num segundo momento da nossa conversa, eu vou querer aprofundar. Doutora Janaína, uma manifestação da senhora, por favor. Queria agradecer o convite, para a gente também é um prazer enorme estar aqui. E a gente vai tentar levar um pouco para a população sobre as doenças retinianas, que cada vez está se tornando mais comum. E as pessoas às vezes não sabem quando procurar um retinólogo. A partir de que momento a gente deve procurar? Será que é só quando outro médico indicar? Ou você mesma já pode ter essa ideia de quando procurar um retinólogo? Então, é isso que a gente vai tentar fazer, certo. Falar um pouco das doenças mais prevalentes da retina e os cuidados que a gente pode ter para evitar problemas maiores. E de interessante, na minha leitura rápida sobre o tema, não raras vezes a lesão da retina ela é silenciosa, ocorre de forma silenciosa, né? Sim, de forma silenciosa. que o paciente, quando vai tomar pé, às vezes já está num grau avançado. E muitas vezes ela começa por um único olho. Aí também tem o problema, porque a população não tem o costume de estar fechando o olho e fazer um teste de uma visão monocular. Então, o outro olho está bom e no primeiro olho a doença vai evoluindo de forma silenciosa, e quando o paciente se dá conta, às vezes já está num grau mais avançado, onde o tratamento se torna mais difícil e por vezes impossível, onde a gente não consegue devolver aquela qualidade de visão. E a partir dali é que ele começa a ter um conhecimento maior, a cuidar mais do segundo olho, mas muitas vezes é sim silencioso. Eu vou querer aprofundar essa temática tão importante e tão momentosa, eu diria. Mas eu queria, inicialmente, meu caríssimo doutor Mário e doutora Janaína, eu queria, porque é uma curiosidade que eu tenho, sempre esse tipo de curiosidade, e os nossos telespectadores também, para a gente iniciar a nossa conversa,
Como é que a oftalmologia entrou na vida do senhor e da senhora? Eu quero dizer o seguinte, já foi na época da formação acadêmica ou já foi depois da conclusão do curso? Como é que a oftalmologia chamou a atenção dos senhores, do senhor e da senhora? Como é que aconteceu isso? Eu lembro nitidamente, é uma coisa que inclusive eu comento com, digamos assim, a pessoa em quem eu me inspirei para fazer oftalmologia. Chama-se Milton Marques Tenório, ele é nefrologista. E o Milton, uma ocasião, quando eu estudava o 2º ano de medicina, ele foi dar uma aula de fisiologia da visão. E nessa aula de fisiologia da visão, quando ele falava da retina, ele fez um paralelo para que nós entendêssemos o assunto da aula, comparando a retina ao filme da máquina fotográfica daquele tempo, que hoje não existe mais, mas comparando com a imagem, como uma imagem projetada, né? Como a imagem era recebida pela retina e como essa mesma imagem era recebida no filme fotográfico. De modo que eu, desde menino, desde garoto, eu gostava muito de fotografia. Eu tinha máquina fotográfica básicas, máquinas baratas, porque meu pai não podia me dar uma máquina mais cara, mas eu tinha interesse nisso. E com isso eu fiquei fascinado com a aula dele. Desde então eu passei a ficar mais interessado na oftalmologia e nunca mais larguei a oftalmologia. Portanto, ainda na formação médica, no segundo ano já se definiu, né? No 2º ano eu já tinha ideia de que faria oftalmologia. No 3º ano eu comecei a ir para os hospitais, olhar alguns procedimentos de oftalmologia e fui me agradando, cada vez mais me apaixonando e me tornei um apaixonado pela oftalmologia. E aí fica mais leve, né? Quando você desenvolve uma atividade que ela ingressa na sua esfera de consideração de forma espontânea, quer dizer, sem nenhuma forçação, vamos chamar assim, é muito melhor, né? O aprendizado, a assimilação, ela ocorre de forma muito mais espontânea, essa que é a expressão. Espontânea e suave. Como eu lido com estudantes lá na universidade... Você é professor da universidade? Da Universidade Federal de Alagoas. E como eu lido com estudante, não é incomum o estudante perguntar: doutor, o senhor me dá uma ideia de uma especialização para eu fazer? Isso. Eu digo: você está em dúvida em quantas? Eu estou em dúvida aqui nessas 3. Ele faz uma relação das 3. Onde é que você quer ir trabalhar? Eu quero trabalhar em tal região. Então faça o seguinte: se você gosta dessas 3, veja na região onde você vai trabalhar qual é a carência maior. Então é mais fácil você, digamos assim, fazer uma escolha que você sabe que você vai ter um trabalho mais espontâneo, vai ter um mercado mais aberto. E com isso você vai fazer algo que você gosta e ao mesmo tempo você vai ter o retorno do reconhecimento e do seu trabalho nesse lugar onde você quer trabalhar. Doutor Janani, e a senhora, como é que a oftalmologia foi na época da formação médica ou já foi depois? A oftalmologia, na verdade, foi mais ainda na parte de científico, onde eu gostava muito de cálculo. Ah, foi anterior, inclusive? Anterior. Então, quando eu vi a parte da física, que você estudava distância focal, que fazia toda essa parte, eu me apaixonei bastante por aquilo ali. Como era que a miopia se formava, toda aquela parte eu achei bastante interessante. E nessa época eu tinha uma dúvida, se eu faria engenharia ou se eu faria medicina. Como eu optei pela medicina... Uma dúvida cruel, né? É. Porque uma é exata, totalmente exata, né? E a medicina tem mais um conteúdo humanístico, inclusive, com a maior flexibilização. Mas se você perceber, dentro da medicina, eu peguei a oftalmologia que mexe com isso, que faz esses cálculos de distância focal, como é que a imagem é formada. Durante a faculdade, eu ainda tentei ver se isso realmente, porque quando eu me decidi, quando eu gostei dessa parte, eu tinha 16 anos. Que é quando a gente vê essa parte na física. Então, ainda fui acompanhar alguns hospitais, fui dar plantão em UTI, para ver se aquilo era realmente o que eu queria ou não. Mas, no final, acabou prevalecendo mesmo a oftalmologia. E eu gosto muito, a retina me apaixonou ainda mais, que é justamente onde a imagem é formada, onde a imagem é captada. Quero tratar disso aí especificamente. Agora, eu queria... A senhora faz parte do staff de um serviço médico de grande consideração, de grande respeito aqui no nosso estado, que é o Estudo da Visão. Aqui não vai nenhuma merchandising, aqui a gente tem total liberdade para falar do que é bom. Havia um grande orador na Paraíba, chamado Alcides Carneiro. Essa frase é dele. Já tentaram imputar outras pessoas, eu ouço calado, mas essa frase é dele. O Alcides Carneiro, numa determinada inauguração de uma casa hospitalar, ele disse: o hospital é um lugar que por infelicidade se procura e que por felicidade se encontra. O Instituto da Visão
Ele é hoje, como eu falei, hoje uma unidade hospitalar de grande relevo, de grande consideração no nosso estado. Como é que nasceu? Qual é a origem do Instituto da Visão? Eu me lembro como hoje, na verdade, antes de definir a sua formação inicial, eu queria chamar a atenção que onde eu estudei oftalmologia, lá no Rio de Janeiro, foi num grupo de sócios em que eles fundaram uma clínica também de grande porte, muito renomada e reconhecida lá no Rio de Janeiro, e eram vários proprietários, era um grupo de sócios, e eu me lembro de um dos meus mestres lá, todos foram meus mestres, mas eu me lembro de um deles que, quando perguntado se daria certo um grupo de médicos fazer uma instituição como aquela, ele disse que usava como parâmetro, ou como resposta, ele dizia o seguinte: olha, a Coca-Cola está nos Estados Unidos, entretanto, ela tem donos que são os acionistas em todas as partes do mundo, de modo que aqui nós vamos fazer um grupo onde todos serão donos, então como se nós todos fôssemos acionistas. E eu assimilava isso e achava também, eu me lembro que meu pai foi convidado a certa ocasião para ser sócio de um parente num empreendimento lá em Santana do Ipanema, e ele me dizia que não aceitou porque tinha medo da sociedade, mas se arrependeu depois porque o outro progrediu e ele não. Eu não sei se isso, juntando uma coisa com a outra, o fato é que eu achei que sempre o trabalho em conjunto, ele dá mais força. E aqui eu costumo sempre estar lembrando do slogan da cooperativa de Pindorama, certo, que é de lá, que diz que ninguém é forte sozinho. Então, é partindo desse princípio que ninguém é forte sozinho que você tem que juntar forças. De modo que nós juntamos um grupo com afinidades, amizade e afinidades, e com subespecialidades dentro da oftalmologia distintas, porque dentro da oftalmologia, o nosso telespectador, o olho, apesar de ser um órgão pequeno, mas ele hoje tem mais de uma dezena de subespecialidades. Né? Você tem especialista em catarata, você tem especialista em córnea, você tem especialista em estrabismo, especialista em órbita, especialista em retina. Enfim, você tem uma gama de vias lacrimais, chega a ser vias lacrimais, pálpebras e vias lacrimais. Então, você tem hoje uma gama de subespecialidades. Então, nós juntamos um grupo com distintas subespecialidades e esse grupo, então, começou a fazer investimentos. Inicialmente, nós alugamos uma casa, fizemos reformas, adaptamos. Em seguida, começamos a fazer poupança, compramos o terreno. Mais à frente, fizemos outra poupança, depois de pagar o terreno, e começamos a construção. E só na construção nós levamos 5 anos, porque os bancos dificultaram muito empréstimos para nós. Então, normalmente você consegue facilmente empréstimo se você tiver muito dinheiro. Mas quando você não tem dinheiro, o banco não abre o espaço para você. De modo que juntamos o grupo, começamos a poupar, terminamos fazendo a construção do hospital e fomos agregando outros profissionais. E o fato é que hoje, doutor Jerônimo, hoje nós temos lá aproximadamente 40 oftalmologistas trabalhando conosco. Todas as patologias do segmento oftálmico são tratadas já? Podem ser tratadas todas elas. Já? Todas elas? Todas elas. Hoje nós temos... Não precisa sair daqui? Se não quiser, não precisa. Não precisa, né? O que na nossa sociedade precisa mudar ainda alguns conceitos é que, por exemplo, às vezes você está no interior e tem um excelente médico no interior, mas você quer vir tratar em Maceió. Às vezes você tem um bom dentista, um bom oftalmologista, outro especialista aqui em Maceió, mas quer ir tratar em Recife. Ou você está em Recife e quer ir para os Estados Unidos. É claro que todos temos limitações, todos os nossos profissionais. Então, pode ser que em algum momento você precise da opinião, de uma segunda opinião, isso aí é inegável. Mas, a princípio, no Instituto da Visão, hoje nós fazemos as cirurgias mais simples, as cirurgias de alta complexidade. Se eu for dizer alguma bobagem, pode me corrigir. Eu outro dia conversando com uma pessoa da nossa amizade, eu disse, olha, se você, o Instituto da Visão, eu quero que vocês me corrijam se eu estiver equivocado, o Instituto da Visão, ele tem uma concepção de um hospital da América do Norte. Se você estiver nos Estados Unidos, você vai ter um hospital mais ou menos como o Instituto da Visão. O que pode mudar é a clientela, mas se você estiver nos Estados Unidos, a imagem que eu tenho é que você vai ter um serviço oftalmológico no tipo do Instituto da Visão. A concepção, pelo menos arquitetônica,
da Visão é da América do Norte? Quando nós fomos construir o Instituto da Visão, nós contratamos um escritório arquitetônico especializado em construção hospitalar. Nós proporcionamos a esse escritório visitas a hospitais oftalmológicos em Miami, proporcionamos visita em Belo Horizonte, visitas no Rio Grande do Norte, visitas em São Paulo. Antes, e também nós, proprietários, fizemos essas visitas porque o arquiteto ele não consegue conceber sozinho. Ele imagina e você vai dando a ele as suas expectativas do que é que você quer e ele vai adaptando aquele seu pensamento em formas. Dessa maneira foi que surgiu e que nasceu o Instituto da Visão. Em termos de tecnologia, como é que está o Instituto da Visão? Em tecnologia, sempre que vai aparecendo novidades no mercado, o Instituto vai também se adaptando, vai adquirindo essas novas tecnologias. Inclusive, recentemente foi inaugurado o uso de um equipamento para cirurgias retinianas por 3D, onde o Instituto já organizou e está programado para que a gente faça uma visita a São Paulo, para que tenha conhecimento desse novo aparelho, para que em seguida tenha a aquisição dele. Certo. Então, assim, não tem ainda aqui em Alagoas, o Instituto vai na frente, a gente já vai estar fazendo essa visita para estar tendo conhecimento dessa nova tecnologia que vem auxiliar bastante. Em Recife chegou recentemente também, é algo muito novo, cirurgias por 3D, mas que a gente já vai estar fazendo essa troca de experiência, né, com o pessoal de São Paulo, que, logicamente, a gente sabe que primeiro se chega lá. Então, a gente vai estar indo em outubro, já porque agora, esse mês de setembro, tem um congresso, então ficou tudo muito difícil de se agendar. Mas em outubro a gente já está indo para ter acesso. Tomara, me diga uma coisa, a oftalmologia do Brasil, no nosso país, eu conversei aqui um outro dia com um grande oftalmologista, um grande colega de vocês, que foi o doutor Akira Omi. Ele vai estar no congresso? Vai estar. Vai estar, né? Vai. Conversamos com o doutor Akira Omi e eu fiz essa pergunta a ele. Em que nível estava a nossa oftalmologia? E já vou adiantando, ele disse que a nossa oftalmologia é uma oftalmologia que não faz vergonha, ou seja, que não fica menor se cotejada com qualquer oftalmologia da Europa ou da América do Norte. O problema é a questão que a maioria da população não tem acesso ao que há de mais proficiente em termos de oftalmologia. Você acha que é por aí, doutor? Olha, nos Estados Unidos, os serviços, digamos assim, de cada especialidade, eles são ranqueados. Eles têm meios estatísticos e meios científicos de classificar cada um desses serviços. Então, se você procurar, por exemplo, onde é o melhor serviço ou o melhor ranqueado, digamos assim, de cardiologia, vai ser em Cleveland. Até agora é em Cleveland. Onde é o melhor serviço de oftalmologia hoje dos Estados Unidos? É um hospital chamado Bascom Palmer, que fica em Miami, na Universidade de Miami. Então, para você ter ideia, se você acessar através do Google, que seja, o Bascom Palmer, você vai ver que há mais de 10 anos ele vem em primeiro lugar em ensino e em assistência. Ele pratica as duas coisas. Ele ensina oftalmologia ao mundo inteiro, né? Ele recebe estudantes do mundo inteiro e, ao mesmo tempo, ele pratica uma oftalmologia excepcional. Os próprios americanos, conhecendo a nossa oftalmologia aqui do Brasil, eles são convidados, agora mesmo está vindo de lá de Miami, né, o Dr. Yu, vem ser um palestrante aqui nesse nosso congresso semana que vem, e eles conhecem os profissionais daqui, conhecem suas publicações, conhecem suas apresentações nos congressos, e são os americanos que dizem, naturalmente, que, segundo eles estão em primeiro lugar. Esse Dr. Yu, qual é a proficiência dele, a área de proficiência? É córnea. Córnea, lá em Miami, na Universidade, no Bascom Palmer. Então, eles dizem que depois dos Estados Unidos, vem o Brasil em oftalmologia. É considerado o segundo. O doutor Akira Omi é um dos grandes no mundo, né? Em termos de glaucoma, né? Glaucoma, São Paulo. É. Perfeito. Carlos Akira Omi. Carlos Akira, exatamente. É de São Paulo, né? É nosso amigo. Amigo meu, amigo da Janaína. Doutor Janaína, me diga uma coisa, eu quero já entrar agora. Eu já quero entrar agora num foco menor. Retina. Quais são as principais lesões de retina?
Ela pode dizer para a gente? Hoje em dia a gente poderia falar muito da retinopatia diabética. Diabética, né? Porque assim, o número de pacientes diabéticos vem crescendo, a população vem envelhecendo, os hábitos de toda a população estão bem errados e com tudo isso vai aumentando a incidência da retinopatia diabética, né? Então, acho que esse seria o principal ponto pela estatística mesmo, pela incidência de pacientes diabéticos que no Brasil a gente tem. E, infelizmente, a parte de SUS, de saúde pública, eles ainda encontram muita dificuldade de acesso na época correta. Uma lesão de retina, ela pode chegar num ponto de irreversibilidade? Consegue. Porque vai tendo danos celulares, células retinianas vão morrendo e, por vezes, pode acontecer que se torne irreversível. A gente não consegue. Existem os casos que a gente consegue ajudar pouco e existem casos que a gente consegue ajudar bastante, quase que um retorno ao que o paciente tinha no início, antes de apresentar o problema. Mas, infelizmente, também existem os casos que se tornam irreversíveis. E o paciente fica com dano. Vamos ficar aqui no diabético. E realmente o diabetes hoje é um negócio muito complicado em nosso país. Como é que deve se comportar um indivíduo que tem diabetes ou que tem na família diabetes? Ele tem que, periodicamente, ele tem que ir a um retinólogo especificamente? Sim. Paciente com diagnóstico de diabetes, ele deve imediatamente procurar um retinólogo, porque muitas vezes aquele paciente já era diabético há alguns anos, pelo fato de não estar fazendo exame de rotina, exame com frequência, então ele não sabia que era diabético, mas a diabetes já vinha prejudicando. E não é tão incomum pacientes que chegam dizendo, eu tenho um diagnóstico de diabetes há 6 meses. Quando você vai fazer um exame de fundo de olho, você olha e aquele paciente tem no mínimo 10 anos de diabetes. E daí, quando você vai perguntar, e faz, eu tinha muita dificuldade de acesso e eu não conseguia fazer esse exame, eu achava que não tinha nada. E você já vê um quadro bem mais avançado da retinopatia diabética. Então, hoje se preconiza que assim que o paciente tem esse diagnóstico de diabetes, ele procure o retinólogo e faça esse exame de fundo do olho. Se o exame der normal, se ainda não apresentar sinais da retinopatia diabética, pode ser uma consulta anual. Anual. Mas se esse paciente já apresenta alguma alteração, algum sinal, e então a partir de cada caso a gente vai modificando. Tem pacientes que a gente preconiza que retorne a cada 3 meses, a cada 6 meses, e aí é um tratamento individualizado. E pacientes também com fatores de risco. Você percebe que o paciente ele não tem uma boa adesão ao tratamento, onde os níveis glicêmicos eles variam bastante. Aquele é um paciente que você fica um pouco mais de olho, que conversa bastante, que orienta os riscos futuros e até pode marcar um retorno bem mais precoce do que seria preconizado. Mas ele não pode negligenciar. Não. Ele não pode fazer menor a gravidade da doença, né? E eu sempre digo assim, que o oftalmologista sozinho não vai conseguir um bom resultado. Se aquele paciente ele não toma consciência que a diabetes, o controle glicêmico, essa ida constante ao endocrinologista, ao oftalmologista, ao vascular, e esse controle rigoroso em casa, ele é quem vai determinar se no futuro ele vai ter as complicações da diabetes precocemente ou se ele pode vir mesmo a nem ter essas complicações. Quero voltar a esse assunto com a senhora. Doutor Mário, me diga uma coisa com relação à catarata. A catarata ela pode chegar também a um momento de irreversibilidade ou a catarata sempre ela é tratável? Doutor, a catarata é sempre tratável. Sempre. Diferente da retina, né? É porque aqui vai depender do estadiamento, do avanço da doença ou não. A catarata, e alguma coisa que as pessoas às vezes nem sabem, é que ela também pode se manifestar na infância. Então, a criança pode nascer com a catarata, que é a chamada catarata congênita. Ele pode ter uma catarata na primeira infância, ele pode ter uma catarata juvenil, o que não é muito comum, mas tudo isso pode. Mas a catarata mais comum é a catarata do adulto acima dos 55 anos de idade. Não quer dizer que a pessoa de 55 vai ter catarata, mas a partir dos 55, ele já começa a entrar numa estatística de prevalência. E essa estatística ela vai aumentando, essa prevalência vai aumentando mais à medida que ele vai ficando com mais idade. Então, se você examinar hoje um paciente com 80 anos, ele tem catarata. Ele pode não estar com uma indicação cirúrgica, pode ser uma catarata ainda discreta, né, uma catarata inicial, mas aos 80 anos todas as pessoas têm algum grau de catarata. Agora, a catarata, ela pode ser indicada, só tem um tratamento em qualquer parte do mundo que é através da cirurgia. A correção sempre é cirúrgica, Sempre é cirúrgica. Hoje,
Ainda hoje, não tem outra maneira de tratar que não seja cirúrgica. Existem pesquisas no sentido de utilização de colírios, de drogas, já tem, eu posso fazer aqui um parêntese, que na Califórnia já se dispõe de um colírio para tratar a catarata em cães. Eu acho particularmente que é um passo super importante, porque se você já trata a catarata em cães com colírio, para passar para o humano vai demorar pouco. É a minha impressão, mas o fato é que hoje a catarata só tem uma forma de tratar, que é através da cirurgia. E você indica a cirurgia no paciente, às vezes de acordo com a sua atividade laboral. Então, por exemplo, um paciente que não tem um nível de exigência muito grande, um paciente iletrado, um paciente que tem atividades, digamos assim, na agricultura, que não tem muita exigência, às vezes ele já tem uma perda de 50% da visão e ele vai à consulta por outro motivo, porque quer um óculos e tudo mais, e você diz a ele que ele já tem uma catarata que está levando 50% da visão dele, mas ele diz, não, doutor, eu enxergo muito bem. Quer dizer, para o nível, para o universo dele, 50% de visão, que ele nem se deu conta que perdeu 50%, aqueles 50% são suficientes. Agora, se chegar um juiz de direito, se chegar um advogado, uma pessoa de nível superior, ou nem tanto, uma pessoa que tem atividades de leitura no seu dia a dia. Um professor, o que seja. Ele vai perceber rapidamente. Se ele tiver uma perda de 5%, 10%, ele já percebe. O nível de exigência é outro. Então, às vezes, você faz uma indicação cirúrgica num paciente mais cedo por conta do nível de exigência daquele paciente. Nós estamos já nos aproximando desse final do primeiro segmento, mas eu pergunto à senhora, doutora Janaína, a Previdência, eu vou chamar de Previdência, o SUS, ele garante todos os tratamentos de lesão retiniana? Como é isso aí? Indivíduo pobrezinho e tal, SUS, ele consegue ter acesso ao que se chama de modernidade do tratamento? Ele até consegue ter acesso, só que ele anda muito mais de um paciente que tem um poder melhor, que tem um convênio, porque ele vai entrar em processos de licitação, de entrada em defensoria, para que ele possa ter acesso àquele tratamento. Mas a defensoria já vai quando é negado, viu? A defensoria já vai quando há uma negativa. Aí ele recorre ao que se chama de judicialização. Hoje em dia a gente está passando muito por esse processo de judicialização do tratamento da retina, porque são tratamentos realmente caros. O que a gente sempre fala é que se a população tivesse um acesso melhor à saúde básica, onde esse controle da diabetes fosse mais rigoroso, onde tivesse um controle mesmo da parte clínica, a gente não precisaria chegar a esse ponto, onde até mesmo o paciente tivesse um acesso melhor ao oftalmologista, de uma forma geral, e aos tratamentos iniciais, que se faz com laser, muitas vezes com a correção de uma catarata inicial, um controle, uma orientação de que se você controlar bem a sua diabetes, você vai estar poupando a sua visão, mas não é a realidade da gente. O que a gente vê são pacientes diabéticos bem descompensados, onde já chegam com lesões retinianas importantes, onde só o laser não se faz mais o resultado esperado, não é eficiente, né? Não vai ser tão eficiente, e a gente precisa fazer uso das injeções intravítreas. E essas injeções, elas têm um valor alto, e por conta disso, o paciente do SUS, nem todo ele consegue ter acesso, não. O Brasil, ainda voltando ao nosso doutor Akira Omi, ele disse que o Brasil precisa fazer muito investimento em pesquisa. Nós somos muito pobres em pesquisa. O Estado brasileiro, quando eu digo Estado da administração, não poderia fabricar essas injeções, não? Não tem condições, não, porque o Brasil é uma potência, né? Mas não consegue fabricar. Não são importadas essas injeções, né? São. O problema todo é investimento. É como a Akira falou, o Brasil ele não tem interesse. Você vai para a área de pesquisa, você vai desenvolver uma pesquisa, são tantos entraves, tantas burocracias para você começar uma pesquisa, e investimento não se tem. Então é muito difícil um pesquisador hoje em dia tirar do próprio bolso para estar fazendo essas pesquisas. São pesquisas de um alto valor, né? O custo é muito alto. Até para você ter ideia, mesmo em São Paulo é um centro onde se tem ainda muitas pesquisas oftalmológicas, e quando eu fiz a minha especialização em retina lá em São Paulo, eu fiz pesquisa científica e a gente vai apresentar em congressos no exterior e a gente tira do próprio bolso. Próprio bolso. Isso é doloroso. Vamos fazer uma pausa e eu quero retornar já tratando do Congresso. Eu acho muito importante esses encontros científicos, em qualquer área que seja, é muito importante que você tenha
esse embrincamento com novos pensamentos, novas cabeças. Você pode fazer uma ideia de como está se comportando os outros profissionais lá fora, na Europa e tal. Quero tratar de nomes que vêm para aqui, para o nosso meio, e saber, doutora Janaína, quais são os grandes nomes da retina que vão estar aqui no Congresso. Tá certo? Meus caros telespectadores, nós voltamos rapidinho aqui com essa conversa muito interessante com o doutor Mário Jorge e com a doutora Janaína. Muito obrigado. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos retornando aqui o Momento Jurídico, conversando hoje com dois médicos de grande prestígio no nosso meio, doutor Mário Jorge Santos e doutora Janaína Norberto. Aliás, os dois lá do egresso do Sertão das Alagoas, né? A senhora com raízes lá em Dalmiro Gouveia. Sim. E o meu caro Mário Jorge lá em Santana. Eu fui juiz em Santana, passei lá um bom tempo, guardo uma imagem daquela cidade muito, muito fraterna, sabe? Passei ali quase 3 anos da minha vida ali na velha Santana de Ipanema. E interessante, só citar aqui uma informação sempre paralela. Eu sempre que cheguei em cidades, eu perguntava logo, tem um museu? E lá em Santana tem o Darras Noia. Exatamente. Ali perto da igreja, né? E eu fui lá, fui com uma pessoa de lá de Santana, vamos lá, eu fui visitar o museu. E quando cheguei no museu, tinha um pneu. Eu fiquei sem entender, um pneu como fosse um pneu de uma motocicleta. Eu fiquei olhando, e esse pneu aí? Aí esse pneu aí foi do primeiro carro que passou em Santana. E foi de quem? Delmiro Gouveia. Lá também vi aquela iluminação de Carbureto, né? Coisa ali. Carbureto. Eu não sei como é que está hoje, como é que está o Darras Noia hoje por lá. Mas vamos voltar aqui a nossa temática de oftalmologia. Nós vamos ter o Congresso, 62º Congresso Brasileiro, né? Brasileiro de Oftalmologia. É o principal congresso da nossa especialidade. E, como eu disse no princípio, no início da nossa conversa, não deixa de ser um reconhecimento à doutora Janaína, né, aqui representando os oftalmologistas como um todo, porque é o reconhecimento à qualidade da oftalmologia que é prestada aqui no Estado. Uma informação que às vezes as pessoas não sabem, só fazendo um parêntese, é que, por exemplo, a Janaína, ela fez a subespecialidade retina em São Paulo, e ela fez num hospital, que é o hospital onde mais se faz o transplante de córnea. Ele é um hospital geral hoje que faz retina, faz catarata, faz tudo. Mas com relação ao transplante de córnea, eu gosto de sempre chamar a atenção para o nosso estado, que nós tínhamos uma fila imensa de pacientes esperando por um transplante de córnea aqui no estado de Alagoas. E por incrível que pareça, doutor Jerônimo, essa fila levava, às vezes, até 8 anos para a pessoa ter acesso a essa córnea. Então, com a nova vinda de novos pensamentos, novos oftalmologistas, como a doutora Janaína, a doutora Andréia, e eu não vou citar outro nome para não cometer aqui equívocos, mas a doutora Andréia, por exemplo, como ela se especializou em córnea e é transplantadora, e a Janaína chamou a atenção da questão
ela não usou a palavra, mas eu posso dizer o altruísmo para você enfrentar muitas situações, seja na pesquisa, seja no seu trabalho, seja no setor público, principalmente. Então, a doutora Andréia Cavalcante, lá no Hospital Universitário, fundou o Banco de Olhos da Universidade, que é o único banco de olhos que funciona no Estado, e era o único banco de olhos que tinha condições de funcionar, porque contava, e conta ainda hoje, com os médicos residentes, os residentes em oftalmologia. São eles que são, desculpe a expressão, burro de carga, vamos chamar assim, porque você sair de madrugada do seu leito, da sua casa, para ir coletar uma córnea de um doador que faleceu, está lá no pronto-socorro, no HGE, não deixa de ser um trabalho muito árduo, muito duro e de muito envolvimento humanístico com quem precisa dessas córneas. De modo que o Banco de Olhos foi fundado lá, foi instalado lá no Hospital Universitário, ainda hoje é o único que funciona aqui no estado de Alagoas, mas o que mudou, digamos assim, com relação a essa expectativa que as pessoas tinham das suas córneas, é que a doutora Andréia, com a equipe, e a doutora Janaína, antes de fazer retina, passou pela córnea também, né? Não sei dizer quantas córneas você ajudou a transplantar e coletou também, né, Janaína? Foi. Mas a fila que antes a pessoa aguardava 8 anos, passou hoje, ela está em torno de 6, 7 meses. Isso, ela anda mais rápido de acordo com o período ou com as pessoas que fazem mais doação. Agora, a córnea ela só vai ocorrer a necessidade do transplante quando o paciente já está privado da visão, né? Nem sempre. Ele pode estar, digamos assim, porque privado inteiramente da visão é uma situação diferente de quem tem, por exemplo, 15 ou 20% da visão. Então, ele pode ter um olho que não enxerga absolutamente nada e no outro tem um compromisso de 70%. Então, existem variáveis que são avaliadas para colocar esse paciente na fila. E essa fila, ela anda, ela segue estritamente o período da inscrição na fila. Então, se chegar hoje aqui, eu vou usar um milionário de Alagoas que queira fazer o transplante aqui e for para a fila, ele será o último da fila. Ele não vai, eu posso afirmar aqui para a população em geral, que jamais nós tivemos conhecimento de qualquer pessoa que tenha passado na frente. Exceto, e aí vem uma exceção, que as pessoas vão de compreender, que é um paciente que esteja com o olho perfurado, na iminência de perder totalmente aquele olho, se não for feito digamos assim, uma cirurgia para compor aquela perfuração, quando há perda de parte da córnea. Então, esse paciente é um paciente de urgência, que este sim, ele passa na frente dos demais. Mas se não for assim, ele não passa. Córnea não dá rejeição? Dá. A córnea pode dar rejeição, como os transplantes de uma forma geral, mas para isso a equipe do Banco de Olhos e todos os transplantadores, da verdade, no estado de Alagoas, eles estão bem capacitados, eles fazem um controle bem rigoroso, as consultas são bem frequentes do transplantado e só no período mais avançado é que essa frequência de visita ao consultório oftalmológico se torna um pouco maior. Eles passam a ter um intervalo maior de tempo entre uma consulta e outra, justamente por conta disso, pelo risco de rejeição do transplante. Nesse congresso nosso, depois eu vou lhe fazer também uma pergunta assemelhada. Nesse congresso nosso, que vai ter aí agora, quem é a grande estrela da retina que está vindo? A senhora é da área, a senhora é da especialidade. Qual é o grande ícone que está vindo por aí? Depois dela. Sim, claro. Depois da senhora, quem é? Na verdade, a retina no Brasil cresceu demais. A retina no Brasil hoje tem grandes nomes, não tem mais só um nome. A retina no Brasil existem vários locais. Em Belo Horizonte a gente tem o Dr. Márcio Neme, em Brasília e Goiás o Dr. Marcos Ávila, em São Paulo são inúmeros. Inúmeros, né? É muito duro apontar um assim, né? Um só, exatamente. São Paulo fica mais difícil porque tem uma concentração bem grande, mas o meu chefe, o Arnaldo Bordon, está vindo aí, o Dr. Eduardo Cunha, do interior de Minas vem também o chefe da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro, o Dr. Magno também vai estar no congresso. São craques, todos esses craques. Grandes nomes da retina. E eles vão falar sobre o quê? Vai falar sobre a retinopatia diabética, que é muito comum, vai falar bastante sobre a degeneração macular relacionada à idade, que também é uma doença que a incidência tem aumentado bastante, por conta do que eu falei inicialmente, que a população vem envelhecendo, né? E com isso vão surgindo as doenças decorrentes da própria idade e que o tratamento também se faz através dessas injeções intravítreas que são usadas no diabético. Vamos falar também das oclusões venosas. Os pacientes hipertensos são pacientes que têm uma tendência maior a ter oclusões.
Junto com a retina vem junto também a parte da oncologia ocular, que existe também esse segmento da oftalmologia, a parte da oncologia, que muitas vezes se manifesta na retina, e o retinólogo é o primeiro médico, o primeiro oftalmologista a ter acesso àquele diagnóstico, e é a partir daí que a gente encaminha para o especialista. Vamos falar também da miopia, do descolamento de retina, que os pacientes míopes, eles têm uma tendência maior, uma incidência maior de descolamento de retina, e que muitas vezes o descolamento, a rasgadura que inicia aquele descolamento de retina, ele dá sinais como flashes de luz, um aumento de moscas volantes, e que a partir daquele momento ali, o paciente ele pode perceber aquilo de diferente e procurar um oftalmologista precocemente, sem identificada a ruptura, ainda não com descolamento, e a partir dali a gente já faz uma prevenção, já faz um laser protegendo aquela região. Isso vai para o retinólogo. Isso vai para o retinólogo. Certo. Mas se ele chega no oftalmologista geral com essa queixa de flashes de luz, que eu via 1 ou 2 mosquinhas, mas aumentou bastante, então o oftalmologista geral já vai encaminhar para o retinólogo, e a gente conseguindo identificar aquela lesão, a gente já faz o laser até no mesmo dia, para estar protegendo aquele paciente. Então, essa parte do descolamento de retina também vai ser tratado, das novas técnicas cirúrgicas, do que a gente tem de novo. É muita coisa, né? Muita coisa que vem nesse congresso. Meu caro doutor Mário, em termos de tecnologia, um congresso desse, ele vem, as empresas mandam equipamentos, como é alguma novidade, alguma coisa que o senhor esteja sabendo, que vem por aí no congresso? A Janaína, inclusive, fez referência aqui ao equipamento que faz a cirurgia em 3D, a cirurgia da retina, quer dizer, uma cirurgia nova. Eu próprio fui submetido a uma cirurgia robótica, né, 5 anos atrás, lá em São Paulo, não em oftalmologia, em outra área. Certo. De modo que, para você ter uma ideia, o nosso centro de convenções, que parece grande, na verdade ele é pequeno. Você veja que é um congresso para aproximadamente, vamos dizer, de 4.500 a 5.000 participantes. Nós tivemos que edificar 2 salas de 500 lugares ali na área do estacionamento. O governo já iniciou a construção de um edifício-garagem ali, porque vai perder espaço do estacionamento, então vai fazer um edifício-garagem, e no primeiro andar do edifício-garagem ele vai construir aproximadamente 1.500 novos lugares de salas de aula. Então, para nosso congresso, nós edificamos, contratamos 2 salas móveis de 500 lugares cada uma. Mas aí vai ter que usar telão, né? Ou telões. Sem dúvida. Todas essas salas, o próprio grande auditório ali, são colocadas telas gigantescas para que as pessoas que estejam ao fundo tenham acesso a elas todas. Mas o que nós estávamos falando é que o nosso centro de convenções é grande, mas não tão grande como Maceió já comportaria. Você tem ideia, aquela área de exposição, ela foi totalmente vendida. Esses dias agora, tinha uma pessoa que queria 30 metros quadrados para colocar a empresa dele e já não tinha mais. Então, toda aquela área de exposição foi totalmente vendida. E quando a gente fala em área de exposição, você tem desde medicamentos, colírios, até os últimos equipamentos de tecnologia, como esse que eu acabei de que a Janaína, minha amiga Janaína, minha colega, acabou de se referir, esse 3D, dentre outros. Então, esse é um equipamento que vai estar em demonstração aqui. É claro que não vem para treinamento, ele vem para demonstração, mas dentre outras tecnologias, porque você tem hoje, num congresso como esse, você trata desde a prescrição do colírio mais simples, se é que existe um mais simples, mas desde o mais simples colírio, ao passar do óculos até a oftalmologia 3D. Então, toda nova tecnologia nós teremos aqui, será apresentada aqui nesse congresso. Outra coisa é que hoje você não precisa sair da sua casa, se não quiser, para você ter acesso ao que está sendo publicado, às novidades no mundo todo. Então você tem acesso... O fenômeno da globalização. A globalização, você tem acesso hoje ao computador, você entra na biblioteca de Harvard, você quer entrar na biblioteca da Universidade de Tóquio, no Japão. Você entra, você tem acesso, ou você se cadastra, mas você tem acesso a publicações, a periódicos, você tem o que é que está se publicando aí hoje, o que é que tem de novidade que foi publicado agora no último número do Jornal Americano de Oftalmologia. Então, isso hoje está democratizado, todos têm acesso, aqueles que querem têm acesso. Então, Mário, eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se o senhor vai perceber, e já lhe peço todas as desculpas possíveis se estiver sendo inconveniente. Como é que está a relação Instituto da Visão com o SUS? É uma relação confortável? Como é isso, hein? Nós temos uma população muito carente de tudo. E o Instituto da Visão, eu tenho um respeito muito grande por aquele empreendimento, porque a gente vê que ali a coisa é tratada com seriedade.
eu não quero chegar nem ao ponto de perguntar quantos funcionários tem, porque aquilo é uma empresa. E ali para movimentar aquilo ali, não é fácil. Como é que está a relação Estudo da Visão SUS? Está confortável essa relação? Essa é uma informação que não desmerece nem compromete em absoluto. Porque alguém pode dizer, mas pai, cara mais chato, quer entrar na minha... Nós temos ali hoje, nós tínhamos em torno de 120 funcionários e reduzimos o quadro por conta do momento econômico que repercutiu também lá, né? Repercute em todos os setores. Eu não conheço o setor, eu não sei dizer sobre o setor bancário, né? Que esse normalmente sofre menos. Ele está repercutindo, porque depois que a tecnologia avançou, você deve lembrar, como eu lembro, quando na época a RT era garoto, como era que funcionava um banco, veja hoje. Tudo automatizado. Né, com esses caixas e tal. Tudo automatizado. Mas o fato é que o momento econômico lá repercutiu, não só lá, nós temos um excelente relacionamento com os demais hospitais, com os demais colegas na nossa sociedade de oftalmologia e todos reclamam do impacto que esse momento econômico está causando. Então, de 120 funcionários, nós perdemos aproximadamente de 18 a 20 e estamos em torno de 100 funcionários. Mas o Instituto da Visão, ele... Pode ir. O nosso Instituto da Visão, eu digo nosso porque eu sou paciente lá, né? Porque eu lhe agradeço até os seus elogios nesse tempo todo, esses seus elogios. Mas nós temos aquele grupo de aproximadamente 100 funcionários e, dentro do possível, uma coisa importante com relação ao SUS, que foi o motivo principal da pergunta... A relação, como é que está? Eu posso dizer ao senhor, doutor Jerônimo, que todos os pacientes que são atendidos pelo SUS, e lá nós temos um convênio que não é abrangente, mas temos um convênio, e é um convênio que, por vezes, eu peço desculpa, mas por vezes nos dá trabalho, seja no repasse financeiro, seja em exigências, às vezes, que a gente acha que não são próprias, enfim. Mas existe certamente uma relação mútua de interesse bilateral e, dentro do possível, nós atendemos, fazemos a nossa parte. Mas o que eu queria chamar a atenção da população é que ele pode não ter, o que eu costumo dizer é que ele pode não ter a mordomia de ter direito a um apartamento, tal, mas ele tem acesso à mesma tecnologia que nós utilizamos para o paciente particular ou de convênio. O mesmo equipamento que a doutora Janaína utiliza para fazer uma cirurgia de retina no paciente particular ou de convênio é o mesmo equipamento que ela utiliza para fazer a cirurgia no paciente do SUS. Do mesmo modo que a catarata, mesmo equipamento que nós utilizamos para fazer a nossa cirurgia de catarata do paciente privado ou de convênio, é o mesmo equipamento do paciente do SUS. Só para fechar esse nível de informação, quando eu falo da visão, eu falo isso de forma muito espontânea, porque eu não estou imune a problema oftalmológico. E eu sou usuário lá eu gosto sempre de dizer, aquilo para mim é uma instituição, eu sou usuário. E por isso que há essa relação de amizade e de respeito entre mim e os profissionais que lá atuam. Mas eu sei, porque a gente está ali conversando, está procurando saber, que o Instituto da Visão hoje recebe pacientes de outros estados, do interior do estado de Alagoas e de outros estados. Não é verdade isso? Isso é verdade, não só na nossa parte na catarata, como também na retina. Isso deve-se a dois fatores importantes. O primeiro é a qualidade técnica dos nossos profissionais. Hoje nós temos lá uma equipe de retinólogos que a gente... Dizer que é a melhor do estado, eu não posso cometer uma injustiça. Não vamos chegar tanto, mas que é uma equipe, digamos assim, reconhecida pelos demais colegas. É uma equipe que não só trabalha lá, trabalha em outras instituições, mas nós temos a sorte de contar com essa grande equipe de retinólogos. Mas nós temos essa procura por conta do nome do Instituto, que hoje, graças a Deus, já conseguiu consolidar o seu nome, como também aos profissionais. Porque se nós não tivéssemos os profissionais sérios, comprometidos, como temos hoje lá, claro que um prédio só não seria só o atrativo, tem que ter os dois. Já está pequeno ali? Já ficou pequeno? O Estudo da Visão já pode ocupar uma área maior? Doutor, sinceramente, está ficando pequeno. Está ficando pequeno. E nós já estamos com projetos, esperando que a economia melhore um pouco, mas estamos já com projetos de ampliação. Já ampliamos em algumas áreas, modificamos algumas coisas, mas nós queremos já fazer outras ampliações assim que o modelo econômico mudar ou que permitir.
Voltando ao Congresso, eu lanço essas perguntas tanto a senhora, a doutora Janelle, como ao senhor. Alguma técnica cirúrgica nova está vindo por aí? No caso da retina e no caso da catarata? Está vindo alguma? Na retina tem isso, não seria uma técnica, seria uma abordagem moderna? Exatamente. Né? A gente vai ter esse acesso maior à tecnologia, que é essa cirurgia por 3D. Certo. Que tanto é interessante para o cirurgião, como também, porque no Instituto da Visão a gente recebe os estudantes da Universidade Federal de Alagoas, porque infelizmente o Hospital Universitário ele não tem um serviço cirúrgico de retina. Mas não há convênio não com a universidade, não, Instituto da Visão, há um convênio? Temos. Para os estudantes? Para os médicos residentes em oftalmologia. O pessoal que está, os estudantes que estão se especializando em oftalmologia. Certo. Como eles não têm acesso a essa parte cirúrgica da retina, então eles vêm para o Instituto da Visão. Essa tecnologia 3D vai facilitar com que eles consigam assistir toda a cirurgia melhor, que eles consigam entender melhor a cirurgia de retina, vai facilitar. Hoje a gente já tem equipamento de câmeras que eles conseguem ver bastante as cirurgias, conseguem entender, acham bem interessante, já que não é uma coisa do dia a dia deles, mas vai facilitar ainda mais esse acesso dos estudantes. Esses equipamentos, isso deve ser um equipamento caro, né? Essa abordagem via 3D é um equipamento que não é coisa fácil de você adquirir. Como é que faz o Instituto da Visão? Vai para o banco pedir dinheiro emprestado. E fica pagando até quando termina, né? Porque não tem outro caminho, não. Aqui para nós, quanto é que custa mais ou menos um equipamento desse? Você pode desenhar para a gente assim? Esse equipamento que a Janaína está se referindo, ele hoje, se eu não me engano, está em torno de 600 a 700 mil reais. Não é coisa também não é coisa estratosférica, não? Não é estratosférica, mas se considerar que ele tem uma limitação de uso, mesmo porque você pode chegar para um paciente e dizer, olha, eu tenho a opção de fazer a sua cirurgia de um modo que sempre foi feito nesses equipamentos que também são modernos, e tenho essa opção aqui no equipamento 3D, que vai me dar mais segurança, vai me proporcionar uma visibilidade e uma condução melhor do seu caso. E quanto é que custa a mais para utilizar esse equipamento? Digamos que custe R$2.000 a mais. O paciente vai olhar, doutor, infelizmente, aí a gente ouve muito isso em outra tecnologia. Isso é doloroso, né? É doloroso. Doloroso. Infelizmente, os convênios eles não avançam, eles acabam que não cobrem também. Esses investimentos que você faz a mais, eles não querem cobrir e fica essa limitação. O doutor Mário, há uns anos atrás, faz tantos anos assim, foi feito um mutirão, o senhor vai me ajudar aí, um mutirão em São Paulo para cirurgia de catarata e depois houve uma infecção generalizada e muitos pacientes perderam a visão. O senhor lembra disso? Lembro. Na verdade, esses mutirões, eles foram realizados no Brasil inteiro e aqui em Alagoas nós realizamos mutirões aqui desde o Hospital Universitário até as clínicas privadas, não só o Instituto da Visão, mas o Instituto de Olhos de Maceió e o Hospital Santa Luzia também participou, todos nós participamos. Agora, houve, infelizmente, esse terrível acontecimento em São Paulo, se eu não me engano, foi numa cidade da Grande São Paulo. Não sei se foi São Bernardo, Barueri, ali na Grande São Paulo. Mas depois a investigação provou que houve uma negligência muito grande. Aqui nós não vamos citar nome do hospital. Aquele serviço foi terceirizado, foi? Foi. O problema foi esse, né? Foi terceirizado, mas não foi isso, doutor. Ali aconteceu uma negligência muito grande. Não se sabe, eu não posso atribuir a quem, mas o que se sabe é que foram utilizados instrumentos sucessivamente sem fazer o mais básico, que é a esterilização. Foi esse o laudo final daquele ocorrido. Então, houve uma contaminação sucessiva naquele mesmo momento, quer dizer, foram feitas, se não me engano, 12 cirurgias e os 12 pacientes ficaram comprometidos com infecção e perderam suas visões por conta dessa definitivamente, perderam a visão? Definitivamente. Em definitivo. Quase todos eles. E é lamentável. Doutor Janelle, me diga uma coisa, existe a retinopatia iatrogênica, quer dizer, o indivíduo usa de um medicamento que repercute lesionando a retina, como é isso, hein? Sim, existe sim. Hoje em dia é um pouco menos comum, porque antigamente se usava muito a cloroquina. Os reumatologistas faziam muito uso de cloroquina, mas todos eles são bem cuidadosos, eles encaminham para que façam acompanhamento com retinólogo. A gente não só faz exame de fundo do olho, como faz a angiofluorescenografia, que é um exame que faz uso de um contraste para ver as lesões iniciais
pela cloroquina, mas hoje com o uso da hidroxicloroquina tem se tornado bem menos frequente esses danos. É um medicamento bem mais seguro. Então, graças a Deus também a indústria farmacêutica evoluiu a ponto de que conseguiu transformar e diminuir os riscos. Os riscos, né? Mas existe sim. A retinopatia é provocada por medicação. Por medicação, né? Existe a retinopatia também traumática, né? Sim, a traumática também existe. Todo paciente que tem trauma ocular, ele deve passar por uma avaliação do oftalmologista para que veja se pode ocasionar edema na retina, que você só vai observar, pode ocorrer um sangramento, um vasinho lá estoura e vai ter uma hemorragia. Nessa hemorragia você não consegue avaliar bem o fundo do olho, então o oftalmologista vai pedir uma ultrassonografia para ver se a retina está aplicada. E por vezes também pode ocorrer o descolamento de retina por um trauma. E aí tem que tomar providência, não pode brincar. Doutor Mário, me diga uma coisa, a conclusão que eu chego, quer dizer, como leigo, é que em termos de oftalmologia é inarredável, é importante, você não pode fugir disso, no que se chama de prevenção. Sempre prevenção e sempre comparecendo ao oftalmologista para ele fazer os exames que vão detectar essa ou aquela patologia. Não pode fugir disso, né? Exatamente. E hoje nós estamos sempre chamando a atenção... Ele não pode esperar por tempo ruim, né? Nunca. Mas nós estamos sempre chamando a atenção, doutor Jerônimo, que é o seguinte: existe um grupo técnico chamado optometrista, que são pessoas que foram treinadas para executar, realizar a prescrição que o médico oftalmologista faz. Então, eu passo um óculos e o optometrista faz o óculos para aquele paciente. Mas hoje eles se arvoraram no direito, ou estão tentando esse direito de também receitar o óculos. Ele, tecnicamente, aprende, de certa forma, a lidar com aqueles graus e terminam, pessoas que sabem raciocinar, terminam achando que podem fazer uma consulta e passar um óculos para aquele desavisado que vai na feira, que vai no interior, que vai numa ótica, enfim. O que é que acontece? Como o senhor bem falou e a Janaína já explicou, só corroborando, quando o paciente vai a uma consulta oftalmológica, ele vai, digamos que a maioria absoluta vai porque está com Está percebendo alguma coisa. Alguma diferença no seu padrão visual. Então, ele está vendo um pouco mais embaçado por um ou pelos dois olhos, então ele vai à consulta. É claro que ele pode ir por outro motivo, um olho vermelho, uma dor no olho, um corpo estranho, um trauma, como a doutora Janaína falou, mas a maioria absoluta vai porque está com algum distúrbio visual e achando que é para passar um óculos. A maioria absoluta desses casos se resolve realmente com o óculos. Entretanto, numa consulta de óculos, a mais básica que seja, eu, a doutora Janaína e todos os nossos colegas oftalmologistas, eles examinam a pressão do olho para ver se o paciente... É uma busca ativa que fazemos, para ver se o paciente é portador de glaucoma. Examinamos a retina dele, que é o fundo do olho, como a doutora Janaína chamou a atenção, porque algumas patologias, algumas doenças, nós visualizamos olhando o fundo do olho do paciente. E quem tem capacidade técnica e conhecimento para fazer essa diferenciação e fazer esse diagnóstico é o oftalmologista. Então, quando o paciente vai ao oftalmologista, ele não só vai em busca daquela melhor divisão, seja por um óculos ou por uma cirurgia, ele é avaliado. Quantas vezes nós já diagnosticamos um paciente com hipertensão arterial, que ele nem sabia. Você examina o fundo do olho e vê uma característica típica do paciente que é hipertenso arterial, e quando ele vai ao cardiologista, o cardiologista diz que bom que você foi ao seu oftalmologista e ele conseguiu visualizar que você é portador de hipertensão. E outras vezes você diagnostica um paciente que vai a uma consulta, digamos, rotineira, e você examina o fundo do olho e também mede a pressão do olho, que são independentes. A pressão do olho é uma coisa, a pressão arterial é outra. E você diagnostica uma pressão intraocular aumentada, que é um paciente que tem glaucoma, e se não tratar ele pode ir à cegueira e a uma cegueira irreversível. Quer dizer, o glaucoma leva a uma cegueira irreversível. E a maioria absoluta desses glaucomas, os pacientes não sentem absolutamente nada. A gente é que diagnostica e faz a indicação do tratamento. Doutor, mas nós estamos chegando ao final da nossa conversa, mas eu ontem estava imaginando, esse livro eu adquiri em 1999, só para ver a importância da visão, viu? Como a visão ela é vista em várias áreas. O grande jurista italiano, Francesco Carnelucci, ele faleceu na década de 60, ele trata aqui de teoria geral do direito, uma matéria muito importante.
E ele aqui procura dar, ele vai buscar um exemplo de percepção entre a realidade e a percepção do indivíduo, mas com uma ponte chamada visão. Ele chega a dizer que o mundo só existe para nós, o mundo que entra na nossa alma é o mundo que a nossa visão vê. Eu achei essa colocação que ele fez aqui, justamente no segmento que trata de percepção. Ele achei tão bonito isso, quer dizer, o mundo que entra na nossa alma é o mundo que os nossos olhos, ele consegue colocar o sentido da visão como um carro no escuro, aonde você vê apenas aonde o farol está iluminando. E o Francisco Carnerucci coloca isso. Mas nós estamos chegando no final, meu caro doutor Mário. Eu queria que o senhor fizesse uma outra consideração que o senhor entenda importante para a nossa sociedade e depois a senhora também, doutora Janaína, para a gente fechar o nosso programa. Por favor. Considerando essa parte filosófica e citando aí o jurista italiano, eu estava me lembrando aqui dessa limitação e daquilo que a gente vê, lembrando de 2 episódios que nós visualizamos esses dias. Um eu visualizei domingo no programa televisivo, não sei se foi no Fantástico, num programa jornalístico, que foi uma surda que teve um aparelho já adulta, quer dizer, ela era surda e teve um aparelho moderno lá mostrando na Universidade Americana, a profissional fazendo a instalação, ligando aqui e falando com ela, e ela não conseguia responder porque só fazia rir de alegria por estar ouvindo. Fale, aí ela falava, está ouvindo sua voz, ela ria porque mudou inteiramente o mundo dela. Claro. E o outro que eu queria fazer agora, esse com relação à visão, esses novos óculos desenvolvidos agora para pessoas que têm, o pessoal chama popularmente de daltonismo, nós chamamos tecnicamente de discromatopsia. Então, o paciente que tem a discromatopsia, ou popularmente chamando o daltonismo, hoje existem algumas lentes desenvolvidas para, na utilização, você identificar cores. Então, corrige? Não é que corrige, mas lhe dá a percepção da realidade colorida. Um sinal, por exemplo, o semáforo. Aí sim, porque o sinal, o daltônico, digamos assim, ele pode dirigir porque ele sabe que o primeiro que acende lá em cima é vermelho. Então, por isso que ele dirige. Certo. Porque ele pode não saber. É o vermelho que está acendendo. Mas é um risco. Nem tanto. Se for o daltônico... Eu não sou daltônico não, mas tenho 3 irmãos daltônicos que todos 3 dirigem e nunca se acidentaram. Inclusive o que o senhor conhece, o doutor Marco Davi, lá de Santana de Ipanema. Claro. Que também é daltônico. Foi prefeito. Foi prefeito. Prefeito daltônico? Eu estou aqui pedindo licença a ele, viu, Marcos, se estiver me ouvindo, me assistindo, mas isso também não é nenhum segredo, isso não tira mérito. Claro. Né? Mas mostrando que, com o uso do óculos, você identifica, o paciente passa a identificar as cores. Então, ele imagina uma pessoa que viveu num mundo preto e branco, e de uma hora para outra ele põe o óculos, também não parava de rir, a criança não para de rir, você vê esse filme, quer dizer, a criança não para de rir de alegria, de visualizar a distinção de cores que ela nunca teve acesso. Então, é isso que o senhor acabou de dizer, quer dizer, o limite, a alma está no limite daquilo que está enxergando. Eu queria também alertar os pais que muitas vezes a criança, o Instituto da Visão fez recentemente um projeto, Os Olhinhos Felizes, onde teve acesso às crianças da rede pública à consulta oftalmológica e aquelas que haviam a necessidade ganharam o óculos. Alertar os pais que muitas vezes a criança vem com baixo rendimento escolar, não é apenas desinteresse da criança. Muitas vezes aquela criança ela não está conseguindo enxergar. E não é só, hoje em dia a gente já sabe também que não é só erros refracionais, não é apenas de óculos que a criança precisa. Semana passada eu tenho uma criança que ela hoje começou comigo com 6 anos, hoje já tem 12. E tem uma doença retiniana, que é genética, de herança genética. E com a evolução da oftalmologia, recentemente foi descoberto que ela tem sensibilidade à luz azul. Então, a criança ia para a escola, mesmo com a baixa visual que ela tem, ela conseguia, era uma aluna excelente, mas que ela, quando começava, ela chorava muito na leitura. E foi feito um óculos, ela não tem grau, mas foi feito um óculos apenas para correção disso, e a criança evoluiu, a mãe falou que ela consegue estudar mais, que ela chora menos, ela lacrimejava bastante. Então, é isso, fica um alerta aos pais, que nem toda criança que está com baixo rendimento escolar é porque ela é desinteressada. Então, leve ao oftalmologista, as pessoas, a população de uma forma geral também tem que procurar oftalmologista anualmente. Lembrando bem, oftalmologista, não os optometristas, porque existe eles fazem apenas
muitas vezes corrigem errado. Já atendi pacientes diabéticos onde chegaram depressão, já tinham tentado tirar a vida, inclusive, porque o optometrista informou que já era caso de cegueira irreversível, e na verdade não era. Pelo amor de Deus. A gente conseguiu operar essa paciente voltou a enxergar, posteriormente a gente fez o óculos, mas a paciente disse, doutora, eu já tinha pensado em tirar a minha vida, porque viver sem enxergar para mim não tem mais sentido, né? Então as pessoas às vezes são um pouco responsáveis, não têm conhecimento do assunto e faz uma coisa dessa. Só para fechar aqui a gente sempre conta uma história paralela, um grande poeta em Portugal, um grande escritor chamado Camilo Castelo Branco, um grande poeta. Hoje você vai na cidade do Porto, ali perto, tem a casa onde ele morava, e tristemente eu sou profundo admirador de Camilo Castelo Branco, mas ele foi perdendo a visão. Eu não identifiquei ainda se era glaucoma que ele tinha. Confesso que não sei. Mas eu estou contando a história de 1889. Então ele mandou chamar o melhor oftalmologista que havia na cidade do Porto naquela época, e ele veio. A casa está lá ainda hoje, viu? Ele veio, examinou, conversou com ele, e ele perguntou, eu tenho saída ainda, eu vou voltar a enxergar. E o oftalmologista disse, não, você lamentavelmente não vai mais voltar a enxergar. Ele então pediu a esposa dele para levar o oftalmologista até a porta, está lá, tudo está lá. A escadinha, quando ela estava se despedindo dele, ele deu um tiro na cabeça. Camilo Castelo Branco, um grande escritor português. Aliás, Portugal perdeu 2 grandes escritores com um espaço de um ano. Antero de Quental, eu acho que diferença de um ano, e Camilo Castelo Branco. Todos os dois se suicidaram. Um por depressão, a depressão violenta, também deu um tiro na cabeça, e o Camilo Castelo Branco. Mas eu queria aproveitar Pois não. E dizer o seguinte, que muitas pessoas, o ser humano é um ser adaptável. Sim. O fato de perder algo que você gosta muito, eu vou fazer aqui uma colocação bem grosseira, perder as pernas, perder a ereção no homem, perder a vontade de estar com... Eu acho que nada justifica você tirar a sua própria vida. Eu tenho um exemplo, por exemplo, aqui em Alagoas, que é de uma garota que chama-se Fabrícia. Nós até já homenageamos a Fabrícia lá numa das nossas mostras culturais, lá no Instituto da Visão, que é outra coisa que a gente faz anualmente. Fabrícia nasceu prematura e com uma doença retiniana chamada retinopatia da prematuridade. Eu creio que Fabrícia hoje deve ter uns 26, 28 anos. Fabrícia foi para os Estados Unidos, foi para a maior referência da ocasião nos Estados Unidos, foi submetida à cirurgia mais de uma vez, mas infelizmente ela não conseguiu, digamos assim, estimular a sua visão. Então Fabrícia não enxerga. Mas Fabrícia conseguiu se formar em nível superior. Fabrícia hoje, acho que o medo, talvez, não tenho certeza, a mãe dela chama-se Fátima, e o pai chama-se Brício, pessoas que eu gosto, pessoas do meu relacionamento de amizade, pessoas admiráveis e do meu relacionamento. Então, desde o princípio que eles adaptaram a Fabrícia para a situação real da Fabrícia. A Fabrícia andava de bicicleta no Aldebaran, quando era criança. Quando você fica adulto, você tem alguns medos e alguns receios que você não tem na infância. Eu não sei se ela ainda hoje anda de bicicleta, mas andava de bicicleta. Ela casou. Casou a Fabrícia, então você conhece, você Conheço, sabe. o Brício o pai dela, foi moço comigo. Pronto. Minha turma. Pois a Fabrícia casou-se com outro deficiente visual, se eu não me engano, e é uma pessoa que eu tem uma vida acompanhei praticamente independente. Dentro do possível, uma vida independente. Então, o fato de ser privado da visão não quer dizer que tem que ir ao desespero. Mas isso é uma coisa que a psicologia, quem sabe, definir. Meu caro doutor Mário, eu quero te agradecer a sua disponibilidade. Doutora Janaína, muito obrigado. Eu quero pedir permissão ao ilustre amigo para, de quando em vez, chamar lá um profissional para a gente bater um papo. Eu gosto muito de conversar com médicos, eu gosto de conversar com todo mundo, mas com médicos eu tenho um gosto diferenciado, porque a medicina é algo, às vezes, enigmático e, às vezes, que nos proporciona grandes alegrias. Né? Então, meus caros telespectadores, muito obrigado pela atenção, sempre agradecendo, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.